Maravilha. Vamos lá, vamos começar. Leozinho. Fernando, tudo E bem, meu aí, amigo? salve! Estava ansioso aqui para conversar contigo. Finalmente, a gente vem se falando aí durante a semana e estava doido para chegar essa hora, porque eu tenho bastante dúvidas sobre imunidade pós-vacina, medida de imunidade através de exames laboratoriais, tanto no contexto aí do pós-Covid quanto do pós-vacina. E eu acho que talvez no Brasil não tem ninguém mais capacitado do que você para poder ajudar a gente a entender melhor. Então, obrigado por ter aceito o convite aqui de participar e de explicar um pouquinho para o pessoal aí sobre a imunidade pós-vacinal, sobre a imunidade pós-Covid. Então, primeiro, eu vou falar algumas palavras aqui, Fernando, que eu acho importante, mas queria primeiro pedir para você se apresentar. Seu currículo ele é tão extenso, eu acabei de ouvir aqui no meu WhatsApp, que eu vou deixar você à vontade para fazer a sua própria apresentação. Muito obrigado. É um prazer aí estar contigo aí. Bom, meu nome é Fernando Kreutz, eu sou médico de formação, sou doutor em biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Tá? Sou hoje professor licenciado da PUC aqui do Rio Grande do Sul, justamente na área de imunologia. Tá? Sou pesquisador do CNPq nível 1. Tá? Ah, e eu trabalho com essa área de tecnologia e de usar a ciência para resolver os problemas e para gerar produtos e gerar soluções já há bastante tempo. Tá? Eu já estou há mais de 20 anos trabalhando ativamente nesse setor. Hoje eu coordeno um grupo de pesquisadores, né, fora da universidade, no setor privado também, né, que desenvolvem pesquisas de ponta. Tá? A gente tem um foco muito grande na inovação, né, na geração de conhecimento que se transforma em inovação, né, na geração de produto, né, na geração de propriedade intelectual, de patentes, né, que são tão importantes aí nesse cenário. Tá? Então, assim, é um grande prazer a gente estar aqui. Eu acho que a gente está num momento muito crucial, né, e a informação é algo muito importante. A informação qualificada, né, é algo que a gente precisa desesperadamente, né? Então o que a gente busca fazer é justamente através desses contatos e tal, e a gente fica muito feliz com o teu contato, né? Da gente buscar informar, da gente buscar trazer o conhecimento, da gente buscar justamente instruir e trazer o conhecimento, né? A pior coisa que existe no momento de pandemia, né, é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento e pior ainda, né, quando essa informação ela se desvia, né, de forma a prejudicar demais, né, a população e todos. Não, perfeito. E, aliás, você falou uma coisa, a gente já vai começar a conversar sobre o tema principal, mas eu queria aqui deixar bem claro, eu acho importante para todo mundo entender. Assim, a gente vai falar muito sobre um teste, né, Imuno S-CoV-19, que é um teste que foi desenvolvido aqui no Brasil, é um teste que é comercializado. Eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesses. Eu como brasileiro, né, e como um médico que não estou muito satisfeito com essa história de medidas sempre horizontais. Então, vacina para todo mundo, não medir a resposta vacinal, que é a última orientação da SBI para todo mundo, máscara para todo mundo. Eu sempre acho importante a gente poder entender os mecanismos que a gente tem para individualizar nossas terapias, tanto terapias preventivas quanto as terapias pós-doença. Então, eu procurando, né, mais informações, achei a Imunobiotec e achei esse teste, que para mim é o teste que mais me surpreendeu positivamente, né? E é um teste brasileiro, é um teste completamente desenvolvido aqui. Talvez se tivesse sido desenvolvido nos Estados Unidos, tivesse desenvolvido em outro país, teria uma repercussão enorme. Então, assim, É. eu me senti na obrigação, como cidadão brasileiro, como médico, né,
de trazer essa informação aqui para o meu canal, para as pessoas que me seguem, porque a gente vai aqui poder dizer para as pessoas onde a gente acha que seria interessante medir a resposta vacinal, qual é a diferença do teste Imuno-S-CoV para os outros testes. A gente vai poder fazer um apanhado geral. Mas eu queria dizer isso, assim, que não tem absolutamente nada financeiro envolvido aqui. E outra coisa que eu me identifico muito, é uma coisa que a Imunobiotec, que o Imuno-S-CoV faz, que é a questão de você ter autonomia. Então, a gente tem um teste que chega na sua casa, você entra pela internet, você pede o teste, esse teste chega na sua casa, você manda para o laboratório e depois você tem um resultado. Então, esse conforto e essa autonomia está absolutamente de acordo com aquilo que eu entendo, né, que a medicina está caminhando para. Então, eu entendo que a gente tem que ter uma medicina cada vez mais confortável, mais personalizada, mais individualizada. E esse teste une essas duas coisas. Então, une tecnologia brasileira e une também uma forma de oferecer serviço que eu me identifico. Então, eu queria parabenizar a equipe de vocês, queria dizer para as pessoas assim, para parar um pouquinho, prestar atenção aqui, e vocês vão ver a maravilha que pode chegar na casa de vocês e que foi desenvolvida aqui no Brasil e que não tem um preço absurdo, pode ajudar a gente a tomar várias decisões importantes. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro antes. E aí eu já queria, Fernando, começar assim do básico, sabe? Queria que as pessoas aqui começassem a entender um pouquinho de imunidade. Assim. Então, eu queria que você explicasse, depois que uma pessoa é infectada, assim, como é que a gente pode... Quais são os tipos de imunidade? O que a gente entende por imunidade? A gente ouve muito falar de imunidade por anticorpos, de imunidade celular. Então, mais ou menos o que é cada uma e quais os métodos, né, que estão disponíveis para medir essa imunidade. Se você puder fazer um panorama geral sobre imunidade em alguém que pega a Covid, seria legal para a gente começar aqui a conversa. Legal. Então, assim, o nosso sistema imune, para que serve o nosso sistema imune? Né? O nosso sistema imune evoluiu para nos proteger de tudo aquilo que não é próprio, que não é nosso. Tá? Então, o nosso sistema imunológico, tudo aquilo que não é próprio, tudo aquilo que não faz parte do meu organismo, tá? Eu vou gerar uma resposta imune. E essa resposta imune, ela pode ser, ela é separada, tá? Em duas grandes áreas. Né? Existe o que a gente chama de a resposta imune humoral, que são os anticorpos, tá? E existe a imunidade celular. Tá? A imunidade celular, ela até o surgimento da Covid era bastante... As pessoas não se davam... Isso não era uma coisa muito entendível, né? Mas ela é fundamental na nossa resposta imune. Então, nós temos os anticorpos de um lado, que é a resposta humoral, e nós temos a resposta celular. Tá? Só que existe uma grande diferença de quando o meu organismo usa uma ou quando ele usa outra. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que se aquela substância não própria ela está dentro da minha célula ou se ela está fora da minha célula. Se ela estiver dentro da minha célula, o que vai acontecer? O anticorpo, que é uma molécula, tá? Ele não consegue entrar para dentro da célula. Então, a única forma do meu sistema imunológico identificar que não tem uma coisa própria dentro da minha célula é através da imunidade celular. Tá? Que coisas que não são próprias que estão dentro da minha célula? Tá? Por exemplo, mutações no câncer. Então, mutações que surgem no câncer são coisas não próprias, né? Só que elas estão acontecendo dentro da célula. Então, como é que o meu organismo se livra disso? Com a imunidade celular. Tá? Muito bem. Agora, nós temos coisas que estão fora das células. Por exemplo, bactérias. Tá? A grande parte das bactérias são bactérias extracelulares. Né? Então, fora da célula. Então, se estão fora da célula, como é que o meu organismo vai lá e destrói aquilo? Usando, então, anticorpos. Tá? Então, os anticorpos são fundamentais para aquelas coisas que acontecem fora da célula. Muito bem. Então,
2 tipos de imunidade, tá? E 2 formas diferentes do meu organismo lidar com isso. Tá? Muito bem. Quando eu tenho um vírus, qual é o pré-requisito do vírus? Tá? O vírus, ele não consegue se replicar por si só. Ele precisa de uma célula hospedeira. Sem entrar para dentro da célula, o vírus não consegue se multiplicar. Então, qual é o primeiro passo que o vírus tem que fazer quando eu entro em contato com o vírus? Eu entro em contato com o vírus tem que entrar para dentro da minha célula. Tá? Esse entrar para dentro da minha célula é mediado por uma reação muito específica. Não é qualquer célula que recebe qualquer vírus. Não. Existe um mecanismo muito específico. Que no caso da COVID, do SARS-CoV-2, tá? Tem a ver com a proteína S, que é a proteína de spike, né? Que está na superfície do vírus. Tá? E um receptor numa célula, que é a ACE2, tá? Que na verdade é uma enzima que está lá, que faz parte do nosso controle de pressão arterial. Tá? E que por acaso, né, não há uma como é que esses dois foram se encontrar? Foi um acaso, né? Por acaso, né, existe a afinidade entre a proteína S e a ACE2. Isso faz com que o vírus se liga nela e depois de se ligar, ele tem que entrar para dentro da célula. Não é só se ligar, ele tem que se ligar e depois ele tem que entrar. Bom, então, nesse momento em que o vírus está fora da célula, como é que eu me defendo? Eu me defendo com anticorpos. Tá? Quando o vírus entrou para dentro da célula, tá? O que vai acontecer? O vírus vai começar a produzir as suas proteínas virais dentro da célula. Tá? Essas proteínas virais não são próprias. O que eu vou desencadear? Eu vou desencadear a resposta celular. Tá? Então, o que faz a resposta celular? A resposta celular vai lá, encontrou uma coisa não própria dentro de uma célula, o que ela faz? Ela vai lá e mata a célula. Tá? Então, quando eu tenho o vírus dentro da célula, o que o meu organismo faz? Vai lá e destrói aquela célula. Tá? Então, a imunidade celular, ela pode ser um problema. Por quê? Vocês imaginam se todas as minhas células do meu organismo estivessem contaminadas com um vírus, por exemplo. O meu sistema imunológico iria destruir todas as minhas células. Tá? Então, às vezes, a resposta celular, tá, ela pode ser prejudicial. Tá? Bom, agora, quando o vírus está dentro da célula, ele está produzindo, literalmente, bilhões de cópias virais. Bilhões de cópias virais. E essas bilhões de cópias virais, elas estão sendo liberadas por essas células que estão infectadas. Então, agora eu tenho 1 bilhão de partícula viral que vão infectar 1 bilhão de células. Então, vocês veem que essa competição, se eu pensar em imunidade celular, eu nunca vou ganhar, porque eu tenho muito mais partícula viral sendo produzida do que célula de defesa sendo produzida. Então, onde é que eu ganho essa briga? Eu ganho essa briga porque eu estou produzindo bilhões de anticorpos. Então, por isso que a imunidade humoral, ela é fundamental, quer dizer, ter anticorpos é fundamental para eu matar, para eu eliminar esse vírus. Tá? Então, por essa razão, a gente diz sempre que sim, existe tanto a resposta humoral quanto a resposta celular. Porém, eu preciso da resposta humoral para me defender do vírus. Porque senão eu não consigo. Essa briga se torna invencível. Tá? Ou seja, na Covid-19, apesar da gente ter também uma resposta celular, medir anticorpos, né, ter anticorpos parece ser fundamental. Né? Claro que nem sempre a medida desses anticorpos é uma coisa fácil, né? Mas não há imunidade celular sem ser associada à imunidade por anticorpos. E uma coisa importante para as pessoas saberem, anticorpos a gente consegue medir, imunidade celular, por enquanto, no Brasil, não. Existem
até alguns testes sendo já fabricados e pensados nos Estados Unidos, né? Mas nesse momento a gente só consegue medir anticorpos aqui no Brasil. E eu acho que medir anticorpos é algo fundamental, na minha opinião própria, apesar de não ser uma coisa recomendada. Isso pode, por exemplo, né? Se eu estou com anticorpo lá em cima, a minha chance de estar protegido é uma chance muito maior. Então, qualquer ação preventiva vai me tirar ali da fila de prioridade, né? E aí, enfim, é muito mais fácil a gente ter essa informação do que qualquer outra informação para poder jogar ali com a possibilidade de ser infectado ou não. Então, eu acho que essa é uma medida que, em algum momento, deve vir à tona no combate a essa pandemia. Ainda parece não ser algo super custo efetivo em termos de saúde pública, mas me parece que eu acho que esse é um caminho que eu aposto muito. E aí eu queria te perguntar, a gente, hoje em dia, muita gente fala assim, olha, eu quero medir os meus anticorpos, né? E aí, como é que a gente mede isso? E aí eu vou ser mais específico na minha pergunta. Qual é a diferença, por exemplo, de eu pedir lá um IgM e um IgG no sangue, né, ou eu pedir, por exemplo, um anticorpo neutralizante. E aí, uma vez você explicando isso, a gente passa para uma próxima etapa, que é explicar a forma como vocês pesquisaram, né, e montaram um outro método para medir anticorpos. Mas eu queria entender um pouquinho sobre a forma clássica, né, que é a medida lá dos anticorpos no sangue, e também um pouquinho sobre qual é a diferença disso para os tais dos anticorpos neutralizantes. E aí a gente chega no ImmunoSCOV depois. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem, então, dentro desse segmento de anticorpos, tá, a gente tem o que a gente chama de diferentes classes de anticorpos. Tá? O que são essas diferentes classes? Então, IgG, IgM, IgA, IgE, tá? IgD, são classes de anticorpos. Tá? Própria, tá? Então, o vírus, por exemplo, as proteínas virais. O que acontece? Eu ativo as minhas células de defesa, e quando eu ativo essas células de defesa, o primeiro tipo de anticorpo, a primeira classe de anticorpo que essas células ativadas começam a produzir é a IgM. Tá? Então, a IgM, ela começa a ser produzida, por isso que a gente fala que a IgM é a imunoglobulina da fase aguda. Ela surge mais cedo quando eu gero essa resposta imune. Esta IgM, tá, que ela começa a ser produzida, ela tem uma afinidade menor. Ela tem uma força de ligação menor. Tá? E aí existe um processo biológico, tá, em que essa célula que está produzindo essa IgM, ela muda de classe, e ela muda para a imunoglobulina mais comum, né, é a IgG. Então, a IgG é a imunoglobulina que a gente usa para criar as nossas defesas de longo prazo. Tá? Então, IgG. Tá? Bom, no COVID em particular, o que acontece? Entre eu me contaminar com o vírus e eu gerar essa resposta imunológica, demora semanas. Então, usar IgM para fazer diagnóstico na fase aguda da doença não é bom. Por que não é bom? Porque muitos pacientes, como eles demoram semanas para desenvolver esse anticorpo, a doença já passou. Né? Então, não se deve usar esse IgM para fazer o diagnóstico de fase aguda. Tá? Quando é que a gente usa os anticorpos? No caso da COVID, tá? Não é para fase aguda. É para eu saber se esse paciente desenvolveu uma resposta contra o vírus ou não. Tá? Um outro conceito importante, tá? E isso causou muita desinformação, é o que a gente chama, qual é o alvo? Quer dizer, quando eu vou desenvolver um ensaio desses, tá?
eu tenho que ter o anticorpo que está no paciente e um antígeno, quer dizer, que é o meu alvo. Tá? O COVID, tá? O SARS-CoV-2, tem dois alvos principais. Tá? Um é a proteína N, tá? E um é a proteína S. Qual é a grande diferença entre uma e outra? A proteína N está dentro do vírus. Ele não está na superfície viral. Então, como é que o meu anticorpo de defesa vai me defender desse vírus se essa proteína está dentro do vírus? Não defende. Então, os anticorpos que me defendem, e que depois a gente vai falar o que são os anticorpos neutralizantes, eles são contra a proteína S, porque é essa proteína que está na superfície do vírus. Então, quando você começou a fazer isso... Não, só queria, desculpa, só te interromper 2 segundos só para te perguntar uma coisa. É por isso que quando eu meço as minhas IgG totais no sangue, eu posso ter ali um pool, um número grande, mas não necessariamente eu tenho a representação dos anticorpos que realmente me defendem. É isso? Né? Porque... tu fizesse uma bela pergunta. A nossa quantidade de anticorpo que eu tenho no sangue, tá? Ela não muda, ela não varia de acordo com a infecção. Então, quando eu tenho uma infecção, não é que o meu nível de IgG vai aumentar. O que muda é a especificidade desse anticorpo. Então, vocês imaginem lá que eu tenho um X de anticorpo e naquele momento, porque eu fui exposto ao vírus da gripe, eu fui exposto ao SARS-CoV-2, eu fui exposto à vacina antitetânica, eu mudo a especificidade desses anticorpos. Eu quero fazer esse teste, pelo amor de Deus. O que ocorre, pessoal? Quando eu não preciso mais desse anticorpo, então, se eu não estou exposto àquele antígeno, se eu não estou exposto àquela proteína estranha, o que vai acontecer? O meu organismo vai deixar de representar ele dentro do meu pool de anticorpos. Então, por isso a história, quando eu faço, por exemplo, a vacina antitetânica, eu tenho que fazer a cada 10 anos. Por quê? Porque se eu não sou exposto àquele antígeno, com o tempo, o meu organismo vai dizer, bom, esse anticorpo eu não preciso mais, então me livro dele. Agora, se eu estou sendo desafiado, se o meu organismo está sendo desafiado com o anticorpo, tá? Com o antígeno, o que vai acontecer? Eu mantenho o meu nível alto. Então, uma coisa que ficou errada e que os artigos que mostravam isso não diziam isso, não mostravam isso quando a gente olhava os dados, era o quê? A resposta contra o vírus desaparece com o tempo. Não é verdade. Primeiro, porque esses estudos eram feitos com a proteína N, não contra a proteína S. E depois, quando a gente refez os estudos com a proteína S, mostrou não, os anticorpos permanecem. E a gente via isso nas outras epidemias que aconteceram pelo coronavírus, o MERS, o SARS. Depois de década, os pacientes ainda tinham anticorpos. Então, essa questão de dizer, os anticorpos desaparecem, isso não é verdade. Os anticorpos permanecem. A gente tem hoje dados de mais de um ano onde os níveis de anticorpos permanecem altos. Claro, pode haver uma baixa? Pode. É aquilo que eu falei. Se eu não entro em contato, o meu organismo diz, não preciso disso aqui, eu vou eliminando. Mas o importante, o que é? Uma vez que eu gerei essa resposta imune, uma vez que eu tive a infecção, né, ou fiz uma vacina, o meu organismo, ao invés de precisar de semanas para gerar essa resposta imune, ele faz isso em dias. Perfeito. Tá? Isso tem a ver com o que a gente chama de memória imunológica. Tá? Então, isso é o nosso mecanismo de defesa. Não, eu acho... Então, olha só que informação importante. Aquela história de você ir lá, medir o nível de IgG total e aquilo ali ir caindo ao longo do tempo, na verdade, isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer simplesmente que talvez você não teve contato recente com o vírus. Agora, se eu tiver um teste que consiga medir
especificamente, ser mais específico, medir aqueles anticorpos que realmente neutralizam o vírus, que realmente atacam o vírus, que realmente pegam o vírus onde ele precisa ser pego, eu posso, um ano depois, medir e eles vão estar lá. E a gente, hoje em dia, vocês vão ver que a gente tem essa possibilidade de fazer esse teste. Né? Que é o ImmunoSCOV, uma das vantagens dele. Então, ele consegue medir mais especificamente do que a quantidade total de IgG no sangue. Né? Absolutamente. Maravilha. E porque os neutralizantes, assim, o neutralizante, né, é realmente a solução ou ele ainda deixa a desejar, Fernando? Bom, então aí tem uma definição importante, tá? O que é um anticorpo neutralizante? O que quer dizer um anticorpo neutralizante? O anticorpo neutralizante quer dizer um anticorpo, porque quando você lembra que eu falei que o vírus se liga na célula, né? Ele se liga na célula e depois ele tem que entrar. Tá? Então, são 2 tempos. Tá? O primeiro tempo é se ligar e o segundo tempo é entrar para dentro da célula. Tá? Se eu inibir, se eu tiver um anticorpo e o anticorpo tiver no caminho, tá aqui o vírus e aqui está a célula e aqui no meio fica o anticorpo, bloqueando essa ligação, tá? O vírus não vai conseguir se ligar. Tá? Porém, o que acontece? Além disso, se eu tiver um anticorpo que bloqueie a entrada do vírus para dentro da célula, ele também é neutralizante. Então, quando a gente fala em anticorpo neutralizante, a gente está falando de anticorpos contra a proteína S. Tá? Não existem anticorpos neutralizantes contra a proteína N. Por quê? Porque a proteína N está dentro do vírus. Não vai fazer nada o anticorpo. Tá? Então, o que acontece? A grande maioria dos ensaios que são chamados ensaios neutralizantes, o que eles fazem? Eles pegam a região específica, que a gente chama Receptor Bind Domain, quer dizer, é um pedacinho da proteína S, mais especificamente um pedacinho da S1, tá? Então, é um pedacinho pequeno da S1, e tenta medir anticorpos específicos contra este sítio exato. Só qual é o problema de fazer isso? O problema é que, na verdade, eu tenho outros anticorpos que não são exatamente contra aquele sítio, que também são neutralizantes. Então, eu sempre conto a história de quando a gente começou a desenvolver esse ensaio, tá? A gente pegou a amostra de pacientes que tinham se curado, né? Então, a gente tinha a amostra dos pacientes que tinham se curado e eu me lembro que a gente tinha um paciente chamado S20, era o número desse paciente. Tá? E esse paciente teve a doença, ficou na UTI, se curou da doença, e nós testávamos, e naquele momento a gente estava usando um antígeno que era a S1, tá? Só a S1, porque se achava que a S1 era mais importante. E a gente fazia o teste nesse paciente e dava negativo. Pô, mas não pode, esse paciente se curou da doença. Não pode, né? Você se lembra aquela confusão que eu falei, né? Tá acontecendo, os pacientes não estão desenvolvendo anticorpo. Não estão desenvolvendo anticorpo porque não estão sabendo medir isso. E aí, para nossa surpresa, o que aconteceu? Quando a gente trocou o antígeno de S1 para o S total, esse paciente tinha um nível extremamente alto de anticorpos. Então, ali a gente se deu conta, opa, medir anticorpos contra a S total, tá, é fundamental. Mais ainda, e aí entra uma questão do método que é usado para produzir esses kits. Tá? O que acontece? Uma proteína, ela tem uma estrutura tridimensional. A proteína existe tridimensional, ela não existe como uma linha, ela tem uma estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional cria o que a gente chama de epítopos, que são esses pedacinhos onde o anticorpo se liga, que a gente chama de epítopos conformacionais. Que eles estão presentes só quando a proteína está dobrada. Se a proteína não estiver dobrada, eu não consigo detectar. Então, a grande vantagem do ImmunoSCOV-19, o que é? É que ele usa a S total tridimensional. Ou seja, ela está estruturada tridimensionalmente. Tá, mas por que os outros não usam isso?
Porque usar esse antígeno tridimensional é muito caro para produzir esse antígeno e é muito... Eu preciso de células de mamífero para produzir isso. Então, é caro e demora tempo. Então, o que a indústria fez? Não, vamos simplificar. Vamos pegar segmentos, pedacinhos, né? E vamos produzir isso mais rapidamente. Qual foi o problema disso? Que eu deixei de detectar, então, eu deixo de detectar uma percentagem importante de anticorpos. E que acontece como aconteceu com esse paciente. Ele tem anticorpo neutralizante? Tem. Só que com o ensaio que eu estava usando, com S1, eu não estava detectando. Então, por a gente usar esse antígeno tridimensional, tá, total, a gente consegue detectar a totalidade dos anticorpos. Tá? Então, esse foi o primeiro diferencial que a gente fez. O segundo, e talvez o diferencial também muito importante, o que é? Por eu ser um pesquisador, por eu ter esse grupo de pesquisa junto à universidade, tá? Junto à PUC aqui do Rio Grande do Sul, tá? Nós tínhamos de um outro projeto que nós tínhamos desenvolvido há mais tempo, nós tínhamos um número de mais de 1.200 amostras de sangue, tá? De pacientes saudáveis. Só que eram de pacientes saudáveis antes de existir o SARS-CoV-2. Porque eram amostras que nós coletamos até 2018. Então, não existia ainda o SARS-CoV-2. Então, o que isso nos permitiu? Nos permitiu, fazendo análise dessas amostras, né? E não é 100 amostras, são mais de 1.200 amostras, eu consegui saber qual era o perfil imunológico, né, das pessoas antes de existir a Covid. Tá? E aí a gente conseguiu separar os pacientes, tá, em 3 grupos distintos. Um grupo de pacientes que não tinha resposta imunológica detectável, tá? Um outro grupo de pacientes que tinha o que a gente chamou de resposta cruzada nível 1 e um outro grupo que tinha resposta cruzada nível 2. Tá? Então, mais de 60% dos pacientes não tinham resposta nenhuma, 35% dos pacientes tinham resposta cruzada nível 1 e 4,5%, quase 5%, tinham essa reação cruzada nível 2. Tá? Bom, então eu tinha esse perfil bem claro de que eram esses 3 perfis separados. E aí o que a gente fez? A gente pegou uma amostragem de mais de 800 pacientes, sabidamente que tiveram PCR positivo depois de pelo menos 60 dias da infecção, e a gente dosou esses anticorpos. Então, no final, o que eu tenho? Eu tenho 4 grupos distintos. Não só qualificados, mas quantificados. Ou seja, nós definimos uma unidade padrão, tá? Que a gente chama de UIBBR. Tá? E essa unidade, ela consegue separar, baseado então no número de unidades que tu tem, nós conseguimos separar, nós conseguimos saber em qual desses grupos tu está. Se tu está com uma resposta imune, então tu está com uma resposta imune compatível com a imunidade pós-Covid. O que é isso? É eu dizer que o nível que tu tem hoje, tá, é compatível com o nível dos pacientes que se curaram da Covid. Todas as vacinas, quando elas começaram a ser desenvolvidas, qual era o alvo? O que a gente estava buscando? A gente estava buscando justamente esses níveis. A gente estava buscando, eu quero desenvolver uma vacina que eu atinja esse nível. Por quê? Porque eu sei que com esse nível, o paciente se curou. Então, o paciente que se curou tem esse nível. Então, agora, e essa é a beleza desse ensaio, né, é o fato de que, primeiro, eu estou detectando todos os anticorpos possíveis, né, e eu estou conseguindo quantificar. Então, por exemplo, a média dos pacientes que tiveram Covid e se curaram é de 180 unidades IBBR. Essa é a média. E eu tenho um desvio padrão, que é 20. Então,
baseado na média e no desvio padrão, a gente criou o quê? A gente criou um padrão de resposta, que é o padrão de resposta que eu espero do paciente que teve a doença. Perfeito. Não, olha, eu acho muito importante a gente, então, pegar pontos do Immuno-SCOV, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explicar aqui, você me corrige se eu estiver errado, porque eu acho que eu vou vou pegar aqui a informação de alguém que está acostumado com isso e vou tentar traduzir para um leigo em imunologia como eu. Então, com o Immuno-SCOV, eu consigo entrar na internet, pedir o teste, esse teste chega na minha casa, eu vou furar o meu dedo, né? Vou colocar num papel, vou mandar o teste para vocês, vocês vão me dar o resultado. Então, isso é o número 1. Número 2, ele é capaz de detectar de forma específica vários tipos de anticorpos neutralizantes. E não só um, que seria contra essa proteína RBD. Então, me parece que isso tem uma vantagem. Por exemplo, a cepa P1, que é essa tal da cepa de Manaus, teve uma mutação exatamente nessa proteína RBD. Então, se eu medir um anticorpo neutralizante específico para ela, eu posso ter um anticorpo neutralizante negativo, mas se eu fizer o Immuno-SCOV, pode ser que a resposta seja positiva. Por quê? Porque em outros domínios, né, eu vou ter anticorpos, em outros epítopos, eu vou ter anticorpos se ligando. Então, me parece que a chance de eu pegar cepas variantes com Immuno-SCOV é maior também. Terceiro, eu consigo, já que eu meço os anticorpos de forma mais específica, eu consigo detectá-los por mais tempo. E essa queda que todo mundo fala, ela acaba não acontecendo com tanta frequência, né? Quarto, além de detectar a presença ou não de anticorpos específicos e neutralizantes, eu consigo ser classificado dentro de 4 grupos, que vai desde um grupo que não teve nenhuma cura, ou quer dizer, que pode ser infectado ainda, né? Passando por grupos que têm uma imunidade cruzada, ou seja, níveis de anticorpos que ainda não protegem 100%, e chegando num nível de cura. Então, eu vou receber o resultado assim, os seus níveis de anticorpos estão compatíveis com alguém que se curou da Covid-19. Então, é diferente de eu receber o resultado dizendo que meu anticorpo é reagente ou não reagente. Nesse caso, eu vou receber o resultado dizendo, olha, o seu nível de anticorpo é compatível com a pessoa que se curou. E mais ainda, eu entendi que vocês continuam acompanhando esses pacientes. Então, esses níveis eles podem mudar, porque se um paciente que se curou daqui a pouco for reinfectado, né, por exemplo, você pode me dizer isso. Olha, o teu nível de anticorpo, que era de um paciente curado, agora é de um paciente curado, mas que pode ser reinfectado. Então, me parece que eu consigo ter muito mais informações retiradas desse teste e por isso eu acho que ele é extremamente útil. A gente vai entrar na questão das vacinas daqui a pouco, mas olha só a quantidade de informações que eu consigo tirar desse teste, fazendo ele de casa, em comparação com os outros testes. É isso, Fernando? Falei alguma besteira? Tu falasse perfeitamente. É exatamente isso, né? Acho que uma informação que é importante da gente entender é que a infecção, a existência de reinfecção é algo extremamente raro. É algo raro, tá? Não é algo rotineiro. O que quer dizer isso? A infecção, né? E isso é verdade para a grande maioria das doenças. A infecção protege de uma nova infecção. Então, isso é um ponto primordial nessa discussão. Tá? Então, saiu recentemente um artigo muito importante, porque eles avaliaram 40 mil pessoas que tiveram a Covid e que tinham anticorpos positivos. Tá? Então, não é só ter a Covid, porque a gente já vai explicar isso adiante, que às vezes eu acho que eu tive, mas eu não tive. Tá? Mesmo quando eu tiver um PCR positivo. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente está vendo e a gente vai explicar o porquê disso. Então,
Qual é a chance? E aí esse trabalho com 40 mil pessoas, olha o que eles demonstraram. Qual é a chance de eu ter um PCR? Eu tive a infecção, desenvolvi anticorpos, tá? Então estou dentro daquela faixa do imuno-S-CoV, que é a faixa de quem desenvolveu a doença. Qual é a chance de eu ter um PCR positivo? 7 em cada 1000. 7 em cada 1000. Tá bem, 7 em cada 1000. Qual é a chance de eu ter sintomas da doença? Sintomas, só sintomas. 3 em cada 1000. Agora vem o dado que é fantástico. Qual é a chance de eu ter tido Covid, tá? E desenvolver de novo um Covid com sintomas moderados, tá? Qual é a chance? 5 em cada 100 mil pessoas. Qual é a chance de eu ter um Covid grave? 2 em cada 100 mil pessoas. Então, vocês veem que a chance de reinfecção é algo extremamente raro. E estes dados foram gerados na Inglaterra depois que surgiu a variante inglesa. Então, vocês veem como, se eu considerasse a infecção uma vacina, tá, ela teria uma proteção de 99,9%. Tá? Mas, claro, qual é o problema da infecção? O problema da infecção é eu morrer da doença. Tá? Por isso que a gente desenvolve as... Mas por isso que eu saber se eu desenvolvi, não só que eu tive a doença, mas que eu desenvolvi, sim, essa resposta imunológica, é fundamental. Porque, às vezes, as pessoas... eu tive a Covid. Tá, mas tu fez PCR? Não fiz, só tive sintoma. Mas eu não tenho anticorpo. Sim, mas porque tu não teve a Covid. Tu achou que teve, mas não teve. Não, mas eu fiz um PCR e deu positivo. O que acontece, pessoal? PCR é uma técnica super sensível, excelente para fazer o diagnóstico na fase aguda. Só que ele também tem falso positivo. O que é um falso positivo? O teste dá positivo, mas eu não tenho a doença. Na Inglaterra, nesse estudo que eles reportaram, eles estão falando em 4% dos PCR serem negativos. Serem falsamente positivos. 4%. Então, vocês imaginam, o número de PCRs que a gente faz, tá? A chance de dar um positivo, estatisticamente, é relativamente alta. Então, a gente está vendo muito isso. Então, é fundamental, por isso que uma coisa que a gente insiste é conheça o teu status imunológico. Sim. Por quê? Porque eu posso achar que eu tive e não ter tido. E uma outra coisa que a gente começa a enxergar agora é o seguinte, é o grupo que eu chamo de nem. Né? Eu nem tive PCR positivo, eu nem tive sintomas, tá? Então, eu sou assintomático. Tá? Então, hoje tá? Nos nossos dados até abril, o que a gente mostra? Que 15% das pessoas, 15%, tá? Essa amostra é uma amostra de pessoas que foram e fizeram o teste. Tá? Não é uma amostra randômica, é uma amostra que tem essa bias. Tá? Mas 15% das pessoas quer dizer, nem teve PCR positivo, nem teve sintomas, tá? É positivo. E tem níveis de imunidade compatíveis com pós-Covid. O que quer dizer isso? Isso é aquilo, né? Na verdade, a doença está aí, ela se apresenta na população e uma percentagem significativa das pessoas desenvolve a doença de forma sintomática e tem imunidade estabelecida. Bom, então, perfeito. Eu acho que ficou muito claro, assim, né? Como é que é feito o imunosscore. A gente, obviamente, não precisa aqui ser tão técnico, mas eu acho que as pessoas conseguiram entender bem. E agora, assim, eu queria passar para a questão mesmo da vacina, né? Porque eu não vou nem entrar aqui, as pessoas sabem que eu sou um pouco conservador em relação às vacinas, eu tenho lá as minhas críticas, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu entendo o seguinte, num cenário de escassez, em que a gente obviamente não tem vacina para todo mundo, né? Medir a sua imunidade pré-vacinal, pós-primeira dose, pós-segunda dose,
se a gente tiver um método custo-efetivo, me parece ser uma estratégia bastante razoável. Por exemplo, então você acabou de me dizer que cerca de 15% das pessoas, mesmo não tendo a Covid, têm anticorpos contra a Covid e não se infectariam. Então, essa pessoa, ela, a princípio, não precisaria se imunizar tendo essa informação, certo? Então, ela recebe essa informação e, no mínimo, essa pessoa iria para um final da fila, pensando como gestor público. Então, me parece que seria uma vantagem de você conhecer o seu status imunológico e a decisão de tomar ou não a vacina e de quando tomar ou não a vacina ficaria facilitada. Uma outra indicação, eu vejo isso, eu acabei de ver um paciente que teve fez uma dose de vacina e teve uma convulsão. E aí ele foi lá e perguntou para mim se ele deveria tomar a segunda dose, né? Ele queria tomar a segunda dose, porque ele está morrendo de medo do vírus. Ora, a gente sabe que um percentual das pessoas, talvez com uma dose da vacina, e que tenham feito algum efeito colateral, podem medir a sua imunidade, né? E talvez elas não precisem fazer a segunda dose. Então, seria também uma indicação que eu veria, né, no contexto vacinal. Além da clássica, né? Eu tive a Covid. Será que eu preciso efetivamente tomar a vacina? Então, se eu tiver anticorpos medidos, né, pelo imunoSCOV, lembra, medido pelo imunoSCOV-19, né? A gente não está mais falando aqui das técnicas habituais. Mas se eu tiver anticorpos medidos por essa técnica, a minha chance de reinfecção, como você atestou aqui, por acompanhamento clínico, é muito baixa. Então, talvez também eu, no mínimo, possa ir para um final de fila. Então, eu vejo muita oportunidade da gente poder racionalizar mais a questão vacinal e priorizar mais aquelas pessoas que têm maior necessidade, queiram se vacinar. Então, me parece, né, eu dei aqui 3 indicações em que eu pensei que me parece ser uma coisa viável. Queria saber o que você acha delas e se você vê no contexto das vacinas, né, mais alguma coisa em que o imunoSCOV poderia nos ajudar a tomar alguma decisão. Tu tá discutindo um ponto que eu também sou bem a favor, né, que eu chamo de uso racional de vacinas, né? Porque efetivamente nós temos uma situação onde nós não temos vacina para todo mundo, tá? Então esse é um ponto importante, tá? E nós temos vacinas que têm eficácias diferentes, que têm toxicidades diferentes, né? E nós temos situações clínicas que são também distintas. Então, tu colocas uma coisa que é importante, que é o seguinte: o que os nossos dados têm demonstrado? Tá? Isso é uma coisa importante. Que se eu pegar... Então nós temos dados das vacinas que são mais usadas hoje no Brasil, que é a Coronavac, tá? E a vacina da AstraZeneca. Tá? Esses são os dados que a gente tem mais disponíveis. Tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que um paciente que já teve... Então, você se lembra daqueles 180, né? 180 unidades era a média dos pacientes que tiveram Covid, a média de imunidade que eles tiveram. Se eu tenho um paciente que já teve Covid, tá? Já teve Covid, e eu fizer uma dose, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, essa imunidade vai chegar a 200. Nós temos pacientes que fizeram uma dose da AstraZeneca e tiveram Covid, fizeram uma dose da AstraZeneca e foram para 300, mais de 300 unidades. Tá? Então, assim, e isso não somos só nós que estamos reportando isso, né? Outros grupos do mundo todo estão dizendo o seguinte: provavelmente pacientes que já tiveram a Covid, uma única dose é suficiente. Por que eu vou vacinar o paciente se ele já teve a Covid? Qual é a razão disso? A razão disso é que, você se lembra quando eu falei, né? Toda vez que tu entrar em contato com o antígeno, tu vai dar um boost, tu vai dar uma aumentada naquela quantidade de anticorpo que tu tem. Então, fazer um boost num paciente que já teve a Covid
né, é importante, faz parte da estratégia. A discussão que tu traz é aquela, bom, mas se esse paciente já tem anticorpo, porque eu vou vacinar primeiro o outro, que não tem anticorpo ainda. Aceito absolutamente essa argumentação. Tá? Mas a gente já vê isso. A gente vê por exemplo, a gente está vendo hoje, né, a gente está vendo efeitos adversos, né, e efeito adverso de qualquer tipo de medicamento existe sempre. E vacina, como qualquer outro medicamento, causa efeitos adversos. E esses efeitos adversos, eles podem ser leves, podem ser graves, pode ser inclusive a morte. Tá? Só que o que acontece? A percentagem, a chance desses eventos acontecerem é muito, muito, muito raro. Mas, claro, quando eu tenho um número enorme de pacientes sendo vacinados, o que vai acontecer? É óbvio que esses eventos vão acontecer e vão ser reportados. Mas a gente tem que entender que vacinas, se a gente pensar em vacina como uma estratégia médica, é o que mais salva vidas no mundo. Não existe outra estratégia médica que salve mais vidas do que vacina. Né? Todas as doenças de criança, né, que a gente previne com essas vacinas. Né? Então, a vacina é uma estratégia extremamente importante. Porque se eu não me vacino, qual é o meu risco? O meu risco é pegar a doença e morrer dela. Né? Então, a gente fala muito em risco e benefício. Qual é o risco e qual é o benefício? Então, eu sabendo, né? Então, por exemplo, esse paciente que tu descrevesse é uma coisa específica, é uma coisa que isso tem que ser discutido com o seu médico. Sim. É importante que a gente saliente isso, né? Porque cada paciente vai ter a sua história. Então, esse é um paciente que se eu faço imunoSCOV e vejo, não, ele tá com uma resposta. Imagina se esse paciente está com 200 ou está com 300. Bom, tá tranquilo. Entendeu? Não há essa necessidade. Adivinha o que eu fiz, Fernando? É. Pedi o imunoSCOV para ele. É isso aí. Essa é a ferramenta. Por isso que isso é uma ferramenta tão importante. Porque não só eu vou saber... E tem mais. Tá? Nós temos hoje vacinas que têm eficácias diferentes. Tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que eu posso fazer uma vacina e se eu não gero aquela resposta imunológica, se eu não gero aqueles anticorpos, eu posso achar que eu estou protegido e eu não estou protegido. Então, isso também é uma informação crucial. Sim. Porque tu imagina o seguinte, e os dados que nós estamos demonstrando, vocês lembram quando eu falei aquele grupo nem, né? Que não teve PCR, não teve a doença, não teve sintoma, e eu fiz a Coronavac, fiz as 2 doses da Coronavac. Tá? Quanto % desses pacientes desenvolvem imunidade compatível com a pós-Covid? 46%. 46%. Tá? Tem 30% desses pacientes, não desenvolvem, tem resposta imunológica depois das 2 doses da vacina, ou indetectável, ou cruzada nível 1, que é extremamente baixo. Então, esses pacientes, infelizmente, eles não podem ser considerados que eles estão imunizados. Porque esta é uma vacina e os colegas médicos que estão, os colegas da área de saúde vão se lembrar que até pouco tempo atrás a gente fazia a vacina da hepatite B e eu tinha que detectar a presença de anticorpos anti-HBsAg. Eu tinha que fazer o teste, né? Para saber se realmente eu estava imunizado. E a vacina da hepatite B tem uma eficácia de 98,5%. Então, você imagina uma vacina que tem 50% de eficácia. Então, isso é algo fundamental. Por outro lado, se eu já tive Covid, eu já sei que eu tive Covid, se eu vou fazer a Coronavac, por exemplo, ela já é o suficiente para me dar o boost que eu preciso ter. Então, esse uso racional, a gente entender essas diferenças de vacina e a gente usar isso, né,
Então, o que eu faço nesse paciente que eu fiz 2 doses da Coronavac e não tem anticorpo? O que eu faço com ele? Tem algumas alternativas. Faço uma 3ª dose da Coronavac ou eu uso uma outra metodologia. E isso é o que... o fato da gente ter várias vacinas, várias estratégias vacinais diferentes, tá? É super importante. Porque eu tenho um tipo de vacina, tenho outro, e isso é extremamente importante. E é por isso que eu fico, Fernando, bastante... deu uma travada, agora voltou. Eu acho que essa é a ideia, né? Me incomoda muito essas, como eu falei no começo, essas medidas assim completamente horizontais, sabe? Tipo, olha, todo mundo vai tomar a vacina que tem. Assim, não faz muito sentido numa doença nova em que você ainda não conhece os imunizantes direito. Então, assim, não tem dúvida nenhuma que conhecer o seu status imunológico, né, específico daquela vacina ajuda na decisão, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente deu aqui vários exemplos, né? Desde daquele paciente que ou não precisa ou pode ficar no final da fila para se vacinar, até aquele paciente que precisa de mais de 2 doses, por exemplo, para se vacinar. Então, assim, são estratégias que vão poder passar a ser individualizadas, sabe? Eu insisto, assim, né, que essa informação é uma informação que, sem dúvida nenhuma, vai passar, tem que ser valorizada, porque é uma informação que é importante, né? É importante e vai também evitar com que efeitos colaterais aconteçam, porque assim como eu posso dar um boost, né, e aumentar o meu nível de anticorpo, se eu aumento demais também, ali tem a chance das reações hiperimunes. Então, isso é uma outra coisa também que pode ajudar, porque se eu tiver com 400 lá do Imunescov depois de uma primeira dose, por exemplo, talvez eu não faça a segunda, né? Ou então, enfim, essa é uma questão importantíssima, assim, de certa forma, explorar bem, e eu acho que deu para entender, assim, quais são as vantagens do teste em relação ao que a gente tem, como é que ele pode ser, por exemplo, ser usado por médicos, né, para poder instruir melhor os seus pacientes. E também, mais importante, como é que os pacientes, isso é uma coisa que eu acredito muito, como é que os pacientes podem ter sua autonomia de decisão e de tomada de decisão melhorada através dessa informação. Então, assim, eu queria te agradecer muito, te dar aí a palavra, abriu já aqui um cronômetrozinho de 1 minuto e meio, então eu queria te dar a palavra final e, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade de ter aprendido bastante. Eu acho que as pessoas aqui também todas aprenderam. Vou abrir aqui os comentários para ver se está todo mundo aprendendo. Beleza, olha, muito obrigado. Eu acho que foi bastante produtiva. Se discutiu exatamente os pontos que são fundamentais. E o teste está aí, o Imuno-SCoV-19 está aí justamente para ser uma ferramenta. E a utilidade dessa ferramenta, como a gente viu, ela é extremamente importante. Então, te agradecer aí, agradecer as pessoas que nos acompanharam. E estamos sempre à disposição aí para atualizar esses dados e atualizar essas informações. O pessoal está perguntando sobre, enfim, sobre o teste, etc. Tal. Vai lá no perfil, né, do Imuno-SCoV, acho que é @Imuno-SCoV19, né? @Imuno-SCoV19. Você tem todas as informações de tudo lá. Tá bom? Fernando, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Show de bola. Abraço. Obrigado. Valeu. Aproveitando aqui, ó, pessoal, agora às 8 horas vai começar um programa que eu estou fazendo com o Ítalo Marcílio no YouTube, no canal dele. Então, sai dessa live aqui, cai no YouTube que vai ter uma coisa legal pra caramba para ser discutido lá, tá bom? Um abraço. Valeu. Valeu.